Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para nossa segunda parte do vídeo sobre o Império Romano, para entender um pouquinho, né, desta última grande fase da civilização romana. Então, como vimos no último vídeo, a partir do ano 27 a.C., Otávio Augusto concentra todos os grandes poderes políticos, sociais, econômicos e religiosos nas suas mãos, transformando-se no primeiro imperador da história de Roma. Então, a história do Império Romano a gente costuma dividir ele em dois momentos. Um primeiro momento que a gente chama de período do Alto Império, que é um período marcado pela prosperidade, o Otávio com as suas grandes reformas resolve todas aquelas grandes questões, pelo menos temporariamente, para Roma, né? Então vai perdoar a dívida de camponeses, vai fazer reforma, vai profissionalizar o exército, vai dividir administrativamente o Império Romano em províncias, o que vai facilitar e dar uma eficiência administrativa política para o Império Romano de resolver suas grandes questões, vai aumentar e ampliar a política do pão e circo, distribuindo entretenimento e comida para as pessoas mais pobres, também subsidiando os alimentos mais essenciais para a população, o que resolve as grandes questões, né, políticas e as grandes tensões que Roma vivia nesse momento, né? Mas também a larga construção de estradas vai trazer prosperidade econômica, vai ligar as províncias, né? O Otávio Augusto também vai começar a utilizar uma política de diplomacia que vai ser uma grande marca desse período, né? Dessa primeira fase da história do Império Romano, resolvendo pacificamente, né, os problemas com os povos vizinhos, principalmente aqueles que exigiam de Roma, né, um esforço maior nesse momento. Então o que Roma passa a viver é aquilo que durante esse momento nós vamos chamar de Pax Romana. Roma passa a viver um período de estabilidade, de prosperidade e de paz. É durante esse momento que o Império Romano vai chegar no seu auge, né? Vai chegar no seu auge com mais de 6,5 milhões de quilômetros quadrados de território. Então, esse momento ele estabiliza as fronteiras, né? Os exércitos romanos passam a enfrentar menos essas guerras de expansão, o que faz também com que Roma consiga disseminar e divulgar a sua cultura. Aí também a gente consegue entender por que a cultura romana foi tão importante durante esse momento. Então, o primeiro momento, né, aí que a gente chama do período do Alto Império é marcado por essa prosperidade econômica, por um crescimento, um período de paz, de estabilidade, o que permitiu, né, que Roma se consolidasse e, enfim, expandisse, né? Nesse momento também o mar Mediterrâneo passa a ser um grande lago do Império Romano, porque além das trocas comerciais terrestres, Roma passa também a controlar todo o comércio marítimo em torno do mar Mediterrâneo, o que faz com que as desigualdades sociais em Roma pelo menos sejam contidas, né, e não sejam mais aquele grande problema para a organização política de Roma neste momento. Mas esta prosperidade não vai durar para sempre, né? Então Roma chegou aí no seu auge do império com o imperador Trajano, lá no século II. Aproximadamente em 180 depois de Cristo, Roma chegou no seu auge. E a partir desse momento também começam a nascer os grandes problemas de Roma, né? E aí a gente precisa entender as consequências da Pax Romana. Durante o período da Pax Romana, uma das características mais importantes para a gente entender o período da queda do Império Romano é que Roma para com as guerras de conquista. Mas as guerras de conquista, desde que quando começaram lá na República, foram talvez a grande fonte de renda para o Império Romano. Além de essas guerras de conquista, com os saques, né, enfim, com as pilhagens, chegar e trazer grandes valores e grandes riquezas para Roma, as guerras de conquista também forneciam para Roma algo que era elementar para a base econômica romana, que eram os escravos, né? Então a economia romana funcionava à base da mão de obra escrava. Então quando Roma para com essas guerras de conquista, Roma começa a ter um problema, né? Então quando chega no seu auge, primeiro, o tamanho do império
tá? É um problema para administrar, porque a partir desse momento, desse tamanho desse império, as disputas de poder começam a se acirrar, né? Problemas de corrupção começam a aparecer, que começam a trazer instabilidade econômica, né? O custo para administrar este império, né, gigantesco, obras públicas, né, o custo com os exércitos era extremamente elevado. Então aí este momento do período da Pax começa a trazer suas consequências. Quando Roma para suas guerras de conquista, né, ele tem um alto custo elevado para manter o império, mas a sua grande fonte de renda começa a cessar nesse momento. Então, durante um primeiro momento, né, toda aquela riqueza de Roma foi suficiente para a manutenção do império, mas com o passar do século I para o século II, o fim desta fonte de renda passa a reverter em problemas com o alto custo da manutenção deste império, né? E aí as outras consequências vêm também, né? Então as disputas de poder que começam a aumentar nesse momento e também o fim, né? A redução da mão de obra escrava em Roma começa a trazer problemas econômicos, porque menos escravos chegando ou menos escravos sendo mantidos nos trabalhos, tá? Começa a ocorrer a partir do século II uma redução significativa da quantidade da produtividade. Então, menos produção é menos atividade econômica. O que Roma passa a viver também a partir do século II é também um declínio na arrecadação de impostos devido ao impacto econômico com o fim da chegada da mão de obra escrava nesse momento. E a partir daí, né, Roma começa a viver ou volta a viver aquelas tensões sociais, o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza, o aumento dos problemas que esta pobreza, essa desigualdade causavam nesse momento. E aí a gente entra naquilo que a gente chama de Baixo Império. Então, a partir do século II, tá? A Pax Romana, suas consequências, seus impactos econômicos, sociais, políticos, produz aquilo que nós vamos ter como o período do Baixo Império. Então, o Alto Império, marcado pela paz, pela prosperidade, pelo crescimento, pela estabilidade. A partir do século II, vivemos o Baixo Império Romano, marcado pela instabilidade política, pelo aumento da desigualdade e dos problemas sociais e das tensões, das disputas de poder nesse momento. Mas um acontecimento vai marcar o fim e o declínio do Império Romano nesse processo. O processo que a gente costuma chamar de ruralização, tanto social quanto econômica. Então, essa instabilidade, essas tensões, tá? O aumento da desigualdade produzido pelo impacto da Pax Romana começa a produzir em Roma uma sensação de instabilidade, tá? De insegurança na população, o que começa a fazer com que a partir do século II, o século III, a gente tenha um deslocamento maciço da população, tá? Dos centros urbanos para os centros, tá? Rurais nesse momento. Então os grandes proprietários de terra começam a ver nas suas fazendas, nos seus sítios, enfim, nas suas propriedades rurais, um local mais seguro para viver e garantir sua segurança nesse momento, porque as cidades passam a ser cada vez mais perigosas. Esse período do Baixo Império também começa a enfraquecer as fronteiras do Império Romano. Tá? E à medida que essas fronteiras passam a enfraquecer, os povos que viviam fora do Império Romano, chamados de bárbaros pelos romanos, passam a invadir o Império Romano, né? Saqueando, invadindo territórios, formando reinos bárbaros dentro daquilo que foi o Império Romano, também trazendo insegurança, trazendo violência para o Império, o que aumenta ainda mais esse deslocamento da população até o ponto em que o Império vai ser, né, a partir do século III para o século IV, vai ser invadido de forma sistemática, né, pelos povos, né, por esses povos bárbaros, até que no ano de 476 o Império acaba caindo, né, na mão dos Hércules, tá, e o Rômulo Augusto é deposto, o último imperador romano em 476 é derrubado, tá? E aí oficialmente o Império Romano chega ao seu fim, né? Chegamos ao fim aí dessa grandiosa história do Império Romano, ok? Espero que você tenha gostado, deixa sua curtida e segue o canal.